todos vocês. Estamos aqui reunidos para a nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Nós iremos verificar agora o que nós iremos estudar na nossa aula 18. Na aula 18, gente, o objeto de conhecimento, a divisão do mundo em Ocidente e Oriente. O detalhamento, a divisão do mundo em Ocidente e Oriente, implantado pelas potências europeias ao sistema colonial. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Então, gente, nós estudaremos sobre o nosso planeta e a divisão que acabou ocorrendo com o passar do tempo em relação à parte da geopolítica. Lembrando que o nosso planeta, após ali a Segunda Guerra Mundial, foi dividida. Nós tínhamos um mundo bipolar, tá certo? Onde, de um lado, nós tínhamos o capitalismo, onde tinha o centrado ali dos Estados Unidos, e o socialismo, com o país centrado em relação à União Soviética. Com o passar dos anos, a gente vai estudar e observar que em 1991, né, com o fim da Guerra Fria, vai ocorrer o quê? A dissolução da União Soviética, tá? Porém, mesmo assim, a gente pode observar que ainda ficou resquícios dessas divisões, tá? Mas também nós iremos estudar como é que ocorre essa divisão do planeta em relação à parte dos países orientais e a parte dos países ocidentais. E o que acaba determinando essa divisão, gente? Vai ser o meridiano de Greenwich, tá bom? Então, o meridiano de Greenwich, que vai ser uma linha imaginária, tá bom? Então, nós temos, né, as linhas imaginárias, que a principal é a linha do Equador, que acaba dividida em norte e sul, mas além da linha do Equador, que é aquela linha horizontal, também nós teremos aí a linha vertical, né? Onde essa linha vertical vai ser o meridiano de Greenwich, no caso, a linha principal, tá? E essa linha, gente, acaba dividindo o hemisfério, né, do planeta na parte leste e na parte oeste. A parte vermelha, gente, vai ser a parte leste, também conhecida como Oriente, tá bom? Mas também vamos ter, né, a partir do meridiano de Greenwich, que é essa linha imaginária, o hemisfério oeste, que está em azul, que são os países que estão em azul. Todo esse território em azul vai ser caracterizado por estar no hemisfério ocidental, que é a mesma coisa também que oeste. Tá bom? Assim como nós temos os países considerados países orientais, né, que vão estar do lado leste, né, o hemisfério leste, nós também teremos aí a parte do ocidente, no caso aí no hemisfério oeste, tá bom? A gente classifica assim, tá? Para a gente estudar melhor como é que vai ocorrer aí algumas características de alguns países aí, tá? Não esqueça, essa parte em vermelho vai ser o Oriente e a parte em azul vai ser ali o Ocidente. Agora, a divisão, né, do mundo que acabou ocorrendo aí em Ocidente e Oriente, gente, foi influenciado. Tá? Agora, como é que vai ocorrer esta influência, gente? Então, acabou sendo influenciada pelas potências europeias. Até então, nós tínhamos aí, né, o continente europeu como o principal continente do planeta, tá? E isso vai ocorrer durante o período do quê? Da expansão colonial. A expansão colonial, gente, ela acaba ocorrendo naquele período das grandes navegações, onde os países europeus, os reinados, né, as metrópoles, que eram consideradas metrópoles no período, que eram os principais países da Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra, eles estavam em busca de novas terras. Então, estava ocorrendo o quê? A expansão colonial, explorar novas terras, tornando-se colônias daquelas metrópoles, tá? Então, isso acabou ocorrendo, né, nesse processo conhecido como o imperialismo, tá?
Por que imperialismo? Porque estava ocorrendo naquele período do império de determinadas metrópoles com os seus reis, tá? E foi impulsionado pelo quê? Foi impulsionado, gente, pela exploração de recursos naturais, porque esses países eles queriam, né, que até então não eram países, eram metrópoles, né, territórios ali. Eles queriam novidades, então acabou ocorrendo essa exploração de recursos naturais, acabou também ocorrendo o quê? A expansão, né, de mercados ali, dando oportunidade de crescer cada vez mais essas metrópoles, não as colônias, né, como eram conhecidos nesse período. Também vai ocorrer o quê? A extensão do domínio político dessas metrópoles, mas além desse domínio político, também estava ocorrendo o quê? O domínio econômico, além ali, né, das fronteiras europeias, tá bom? Então, a gente observa aí que acaba ocorrendo, né, tendo esse impulso aí nesse período por conta dessas explorações, dessas expansões e também dessas extensões, principalmente para essas metrópoles europeias, porque o restante acabou se tornando colônia, acabou sendo bastante explorado, né, e habitado, tá? Agora, quais eram, gente, as potências coloniais europeias, né? Então, a gente observa que essas potências que acabaram vindo, principalmente por conta aí de Portugal, da Espanha, da França e também do Reino Unido estarem explorando, né? Entre outros países, principalmente os países europeus, que acabaram dividindo, né, o mundo em áreas de influência. Então, nós tínhamos esses países que tinham poder, que acabavam, né, tendo potências em relação a outros territórios coloniais e acabaram inserindo ali, né, o seu poderio europeu, tá? Agora, essas potências coloniais europeias, gente, vai ocorrer, né, infelizmente, de uma forma arbitrária. Tá? Por que arbitrária, professora? Porque eles não estavam considerando as fronteiras, né? Então, eles não tinham aquela situação ali de verificar o que poderia ser dividido de forma igualitária. Então, eles acabavam desconsiderando essas fronteiras históricas e, principalmente, né, as culturais, tá, gente? Dessas regiões que acabaram sendo colonizadas pelos europeus. E isso resultou no quê? Na demarcação de territórios como pertencentes à parte do Ocidente ou ao Oriente, tá? Conceitos aí que acabaram sendo uma carga cultural e ideológica significativa em que alguns países acabaram realmente aí tendo, né, dificuldade de se desenvolver cada vez mais nos dias atuais, tá? Agora, o termo Ocidente, né? O que vai se referir o termo Ocidente? Gente, o Ocidente, ele acabou aí se referindo às regiões da Europa, tá? Principalmente ali, vai dar muito ênfase, principalmente ali com o fim da Guerra Fria, ok? Então, vai se referir a vários países europeus, a parte da América do Norte, também a América do Sul, né, que eram colonizadas aí pelos europeus, assim como a América Central, tá? E estavam associados ao desenvolvimento tecnológico, ao avanço econômico, por quê, gente? A gente observa o desenvolvimento tecnológico que ocorria antigamente. É diferente do que nós temos atualmente? Sim, porém, era a tecnologia daquele período, assim como nós temos o nosso desenvolvimento tecnológico atualmente. Então, isso vai estar associado, né, tanto à parte tecnológica, ao avanço econômico e também os sistemas políticos, muito ligado ao quê? Ao liberalismo e ao capitalismo, tá? Isso a parte do Ocidente. Já o termo Oriente, gente, ele abrangia as regiões aí da Ásia, né? Grande parte da África e também do Oriente Médio, assim também como a parte da Oceania, tá? Que foram colonizados pelo imperialismo europeu. Agora, vai ser retratadas aí como exóticas,
tá? E em necessidade de civilização pelos colonizadores. Por quê, né, que a Ásia, a África, a parte aí do Oriente Médio acabou sendo retratada como exótica? Porque não seguia os padrões do modo de vivência dos europeus, tá? Então, vai estar associado também a culturas antigas e diferentes, né? Os sistemas políticos vão ser tradicionais e uma economia frequentemente vista como subdesenvolvida pelos padrões europeus. Então, observem, né, como é que ocorria essa divisão aí, né, tanto da parte do Oriente quanto da parte do Ocidente. Hoje em dia, a gente evita, né, fazer essas divisões, porém, ainda ocorre bastante. Nós podemos analisar, né, geograficamente essa divisão oriental e ocidental, onde o meridiano de Greenwich ele acaba dividindo, gente, realmente o nosso planeta, né? Uma parte que vocês podem observar melhor aí através do mapa, né? A parte em vermelho, né, que vai ser a parte leste, vai ser também conhecido como Oriente. Lembrando que o meridiano de Greenwich é a linha imaginária que acabou dividido em Oriente e Ocidente. Já na parte azul, nós teremos aí a parte ocidental, ou Ocidente também, mas também conhecido como Oeste, tá? Agora, um outro marco que acabou acontecendo, que realmente aí foi o ápice dessa divisão oriental e ocidental, gente, vai ser com o continente europeu, principalmente com o fim aí da Guerra Fria, tá? Agora, a parte da Europa Oriental, né, a gente pode observar que é essa área aí que está em lilás, né, um roxinho aí, vai ser composta principalmente por nações que anteriormente pertenciam, né, à União Soviética, que até então, há alguns anos, já acabavam possuindo uma economia centralmente planejada. Por que centralmente planejada? Por conta ali do socialismo. Então, a gente pega aí, né, o lado da Rússia, que pertence ao continente europeu, a Finlândia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, Belarus, Ucrânia, né? Toda essa região aí de lá, gente, a gente vai verificar que são os países considerados que vão estar na Europa Oriental, né? Bulgária, Romênia, tá? A Hungria, a parte aí da Croácia, né? A República Tcheca, tá? Então, a gente observa aí toda essa região que vai fazer parte da Europa Oriental. Mas, além da Europa Oriental, também teremos o quê? A Europa Ocidental, tá? A Europa Ocidental, gente, vai ser constituída aí por países capitalistas desenvolvidos, que já é essa parte azul aí do mapa do continente europeu, que vai ser caracterizados pelo quê? Pela consolidação de uma economia de mercado, que vai ser o capitalismo. Então, aí, pega a parte da Itália, Reino Unido, Noruega, Suécia, Islândia, Portugal, Espanha, França. Então, esses países que estão em azul são considerados aí os países da Europa Ocidental, tá bom? Que acabou também tendo esse grande marco dessas divisões por conta ali da Guerra Fria, né? Que até hoje ainda existe muito essa divisão do continente europeu em uma Europa Ocidental e uma Europa Oriental, tá? Agora, esses termos, né? Ocidente e Oriente. Como é que a gente vai observar nos períodos, né? Para ocorrer, até a gente observar os dias atuais. Olha só. No século XV, gente, nós tínhamos as potências europeias que estabeleceram impérios coloniais, né, ao redor do mundo. O Brasil foi um deles, que acabou, né, sendo uma colônia ali de Portugal, tá? Então, nesse período aí do século XV, nós tínhamos essas potências europeias com as suas colônias, tá? Os Estados-nação europeus, gente, eles acabaram que
difundindo, né? Difundiram ali sua cultura, queriam deixar o seu marco, né? A estrutura territorial e o modelo de produção que estava ocorrendo naquele período lá da Europa, eles queriam colocar nessas partes que eram consideradas colônias, além, né, de influenciarem ali novos territórios em diferentes regiões do globo, tá? Aí no período do século XV. Mas não para aí não, né? Já aí no período do século 19 e 20, o que a gente vai observar que vai ser considerado mais recente? Apesar da independência de muitos países, gente, né? A gente pode observar que vai ter o quê? A dominação cultural e econômico-financeira, tá? Que acabou ali persistindo com a ascensão, principalmente, dos Estados Unidos da América, que vai ser considerado uma potência mundial, tá? Uma potência hegemônica, tá? Então, a gente pode observar aí essa situação, tá? Desde lá do período, né, dos séculos das grandes navegações, tendo o poder de vários países, tá? E um deles que acabou se destacando, né, com a sua potência mundial, se tornando uma potência hegemônica, gente, vai ser os Estados Unidos da América, tá? Então, tendo, né, essa potência hegemônica, né, a gente observa que isso ocorre muito em vários países, tá? Agora, nós vamos ver aí, né, o Curumim, tá? Que ele vai também falar para a gente um pouquinho mais. Então, vamos chamar aí o Curumim. Olha só, gente. E aí, Vi Curumim? que a senhora ia falar dos Estados Unidos da América e queria contribuir com uma coisinha. É que ele é uma potência hegemônica no mundo. Mas aí, Curumim, o que que vai ser uma potência hegemônica? Professora, uma potência hegemônica é aquela que exerce influência sobre outros países ao redor do mundo, muitas vezes impondo suas políticas e interferindo nas relações internacionais. Ah, entendi. Muito obrigada pela explicação, tá bom? Até mais. Então, olha só, gente, a gente vai observar, né? O Curumim trouxe para a gente esse conceito de uma potência hegemônica. Então, os Estados Unidos, hoje, nos dias atuais, assim como a gente tem outras potências hegemônicas, como a Rússia, como o Japão, como os vários países europeus. E os Estados Unidos acabou, né, tendo essa ascensão, esse crescimento com o passar dos anos. Então, olha só, nós também iremos estudar sobre essa potência hegemônica muito ligada à parte da economia, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, gente, eles acabaram aí moldando, tá? O sistema mundial de vários países conforme o quê? A sua visão e o interesse, principalmente após aí a Segunda Guerra Mundial, onde ganhou, né? Estava do lado aí que ganhou a Segunda Guerra Mundial e acabou se destacando cada vez mais. Agora, a gente vai observar que vai ser a maior economia global desde aí da Primeira Guerra Mundial, onde fica, né, naquela disputa com a China, tá? O país ele controlava aproximadamente, olha só, gente, 40% do PIB mundial. Mundial, gente, o produto interno bruto mundial. Pega as atividades do setor econômico, do setor primário, setor secundário, setor terciário. Então, vocês podem observar aí a potência realmente dos Estados Unidos, tá? Por conta aí de aproximadamente obter esse poder de 40% do PIB mundial. Então, é um país realmente aí com essa grande potência hegemônica, principalmente em relação à parte econômica. Mas, além de ter uma das melhores economias mundiais, gente, os Estados Unidos ainda mantém forças, tanto na parte política, tem muita influência também na parte política, tá? Quanto na parte militar. E acaba exercendo realmente muita influência também em escala global com a parte cultural, onde a gente acaba observando que, de um certo modo, né, vai ter ali o American
Way of Life, que já são as marcas, né, que acabou com esse mundo globalizado aí se difundindo ao redor do planeta, tá? Agora, as potências econômicas do Ocidente, gente, como o Canadá, como os Estados Unidos, várias nações da Europa Ocidental, né, acabam também exercendo uma hegemonia global, assim como os Estados Unidos, né? Mas também a Austrália, a Nova Zelândia e Israel também vão estar incluídos neste grupo, mesmo estando, né, na parte oriental, no hemisfério oriental, tá? A partir aí da Guerra Fria, gente, esse termo, né, o mundo ocidental, ele passou a quê? A se referir o quê? Aos países capitalistas desenvolvidos. A gente tenta evitar esse termo, porém, ainda nos dias atuais a gente escuta falar bastante, tá? Independente do quê? Da sua localização geográfica. Mas por que, professora? Independente da localização geográfica? Porque a Austrália, a Nova Zelândia, né, Israel, vai estar em que hemisfério? Hemisfério oriental, no leste, né? Já os Estados Unidos, a maioria dos países europeus, os países europeus da parte ocidental, né? Então, a gente observa aí essas características dessas potências econômicas. Mas os Estados Unidos, além, né, de ter essa influência em relação aos países que estão no continente americano, na Oceania, ele também acaba influenciando no continente da Ásia, tá? Então, olha só, a influência dos Estados Unidos no continente asiático, gente, no período aí do século XXI, né, vai enfrentar aí alguma concorrência, principalmente em relação à Rússia e à China, que também são potências hegemônicas que acabam se desenvolvendo cada vez mais nos dias atuais. Os Estados Unidos da América não vai estar sozinho, tá? Tanto a Rússia quanto a China também acabam, né, sendo influências aí, mas os Estados Unidos, né, como ele acaba aí se adentrando na Ásia, olha só, os Estados Unidos, a Rússia, né, a China, a França, o Reino Unido, gente, eles vão ser membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mas porque esses países eles vão ser membros permanentes, vão sempre fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, porque são países muito influentes, que são potências mundiais. Então, de uma certa forma, se está ocorrendo algum conflito, alguma guerra, esses países eles tentam, né, ali amenizar a situação. Existe a relação da Rússia aí. A Rússia faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Porém, por alguns conflitos que acabam surgindo, como a guerra com a Ucrânia, né? Com as guerras, conflitos que já se teve em relação à Geórgia, né? Então, a gente observa que a Rússia, aí, de certo modo, ela não liga muito, não, tá? Então, por isso que a gente observa muito essa situação. Mas os Estados Unidos, né? Ainda em relação ao continente asiático, a gente pode observar o quê? Que, de uma certa forma, vai ter o quê? Uma responsabilidade, né, de manter a paz e a segurança global, né, para não chegar aí algum país querer montar, colocar uma bomba atômica que realmente pode ocorrer, na verdade, né, a gente espera que não, e pode acabar com o mundo inteiro, tá? Mas, além disso, vai deter, né, o poder aí do veto sobre resoluções que acabam sendo adotadas pela ONU, tá? A Organização das Nações Unidas. Então, de um certo modo, os Estados Unidos ele também tem o seu poder, além da Rússia, né? Nós não podemos esquecer aí da potência hegemônica que vai ser a Rússia, tá? Então, olha só, a luta pela hegemonia, gente, através da influência russa, tá? A Rússia ela sempre vai estar aí presente no cenário tanto da parte política quanto da parte militar internacional. Agora vai buscar o quê? Busca diminuir a influência, né, do Ocidente. Olha só os termos que a gente utiliza da parte dos países ocidentais em países da Ásia Central, né? Porque a Rússia, grande parte dela vai estar, né, na parte
a Rússia, ela vai, em grande parte, vai estar, né, na parte oriental, tá? Então, aí a Rússia, ela busca diminuir essa influência dos países ocidentais, considerados ocidentais, nas áreas aí da Ásia Central e também países europeus próximos à Rússia, tá? E também a parte do Oriente Médio. Inclusive, aí a gente pode incluir o Irã e a Síria, tá? Mas por quê, professor? A gente pode observar através do mapa, olha só a extensão territorial, gente, da Rússia. A Rússia é o maior país em extensão territorial, é muito extenso, tá? De leste a oeste, de oeste para leste. E olha só, né? A Rússia, ela acaba tendo fronteiras como a parte da Geórgia, Azerbaijão, também temos aí a relação da Ucrânia, né? Bielorrússia. Então, são países, principalmente em relação à Ucrânia, por ter esse conflito com a Ucrânia, mas também a Rússia, ela mantém um grande contato com a parte do quê? Da Síria, gente. Mas por que com a Síria? Porque tem a região em contato, né, com a parte aqui do Mar Mediterrâneo, tá? Então, a Síria, a parte do Irã, são países que têm muito contatos aí com a Rússia, tá? Principalmente por conta aí da parte militar, tá? Então, qual vai ser a relação entre a Rússia e a Síria? Gente, a Síria, ela ocupa uma posição estratégica, né, no Mar Mediterrâneo, e a Rússia, ela vai manter ali uma base militar, principalmente na região de Tartus. E a Síria, gente, é um cliente importante da indústria de armamentos russa, tá? Então, por isso que acaba tendo essa relação aí entre esses dois países, tá? Tanto em relação aí à Rússia e à Síria. Essa base militar de Tartus, gente, que vai ser banhado, né, pelo Mar Mediterrâneo, acaba ajudando, né, a ter o quê? A ter essa parte aqui, toda essa região aqui de Tartus, da base de Tartus, vai acabar ajudando a Rússia, tá? A ter esse contato, a poder também ter esses meios de comunicação, de transporte, né, em relação aí à Síria, tá? E isso tudo acaba tendo essa influência aí com a Síria. E a Rússia tenta evitar aí qualquer conflito com a Síria também para manter essa base militar de Tartus, tá? Mas além dessa hegemonia da Rússia, dos Estados Unidos, um outro país também que a gente não pode esquecer, que a cada dia que passa, a cada período que passa, vai ser uma grande potência hegemônica também. Então, a influência chinesa, gente. A influência chinesa, ela é uma das principais potências mundiais junto com os Estados Unidos, tá? Está tendo um rápido crescimento econômico, vai estar em busca de fornecedores, né, de matérias-primas, tá? Por quê? Por conta aí do processo de industrialização e também acaba estabelecendo parcerias comerciais, isso para expandir seus mercados e também oportunidades de investimento, tá? Então, a gente também observa a influência chinesa em relação a esse poderio que se tem hoje dos Estados Unidos, da Rússia e também da China. E isso acaba colocando para a gente, né, o domínio de vários países no cenário global que nós vivemos atualmente, tá? E esse domínio aí no cenário global que a gente vive atualmente, gente, acaba colocando o que para a gente? Um mundo multipolar. O nome já diz para a gente, vários. Então, vários países acabam influenciando o mundo inteiro. Não é mais aquele mundo bipolar, que somente duas potências tinham poder. Hoje em dia, vários países têm o seu poder, né, de determinadas áreas ali que acaba se inserindo. Então, olha só, a China, a Rússia, o Japão,
os Estados Unidos, os países europeus, principalmente os países da União Europeia, né, que vai acabar sendo liderado pela Alemanha, acabam sendo essas grandes potências mundiais, que acaba formando esse mundo multipolar. E alcançaram, gente, influência em questões políticas e econômicas, tá? E isso tudo de forma internacional. E acabou contribuindo para o quê? Para a atual configuração geopolítica que nós vivemos atualmente. Então, por isso que a gente observa muito essas características dos países hoje em dia, né? Onde cada um acaba influenciando aí determinadas áreas, tá certo, gente? E assim, a gente finaliza esse momento aí da nossa aula.